Fala galera, vamos dar início aqui a mais uma mega aula. Todo o início de semana a gente está gravando aqui para vocês esse conteúdo repleto de dicas e alguns macetes aí para você aprender a ler esquema elétrico tudo passo a passo. E a aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre datasheet. Basicamente a gente vai abordar os pontos: o que é datasheet, contagem de terminais, dicas, substituição de componentes e uma análise baseada no datasheet. Então vamos aqui, vamos começar. O que seria o datasheet em si? O datasheet basicamente é a estrutura do componente, todos os detalhes dele, como funcionam os terminais, cada pino que tem no componente, enfim, todas as informações que você precisa ou para trocar um componente que esteja ruim na placa-mãe ou para até mesmo saber como é que ele funciona mais a fundo. Então eu vou explicar aqui mais na prática como é que é a estrutura, mostrando para você de um datasheet. Por exemplo, vamos supor que você tem um MOSFET. Você está ali na placa-mãe, você viu que o MOSFET estourou e você precisa fazer a troca. Então você vai ali, pega o esquema elétrico daquela placa-mãe. Deixa eu abrir aqui um esquema para a gente ver. Pronto, aqui dando um exemplo. Ó. Eu tenho aqui um MOSFET de alto, o Q95. Aí você tem aqui a referência dele, ó, APM4826K. Então você vai pegar essa referência aqui, vem aqui no Google e digita esse modelo APM4826K. 4826K. E digita datasheet na frente. Sempre você vai colocar o nome datasheet na frente, para o Google entender que é esse arquivo que você quer. Então você vem aqui, ó. Então eu estou aqui com o datasheet do MOSFET aberto. Eu tenho aqui primeiro as informações, a referência do componente, né, o APM4826. Eu tenho aqui o desenho dele, o encapsulamento, né, o que é cada terminal. Por exemplo, o terminal 1. Eu tenho aqui em cima uma bolinha, né, identificando que é o 1. O MOSFET ele é assim, o 1, 2 e o 3 ele é source, aqui o S. O 4 ele é gate e o 7 até o 8º eles são os drenos. Então aqui você já tem a estrutura do MOSFET. Você já identifica, por exemplo, às vezes você precisa injetar tensão em algum ponto da placa, você vai conseguir saber ali em qual ponto você vai precisar injetar para poder identificar um curto, né, por exemplo. Então, você tem aqui também as informações importantes. Essas aqui são as informações importantes para você substituir. Então, você tem as tensões máximas que o MOSFET suporta. Aqui, ó, no caso desse aqui, 30 volts. E você tem do lado também a corrente que vai passar por ele. Ele suporta até 11 amperes de corrente. Então, o que é que acontece? Na hora de você substituir ali um MOSFET, você vai pegar e fazer a substituição por um igual. Vamos supor que você pegue um de referência APM4826 e você precisa substituir ele. Você vai pegar um APM4826. Muitas vezes o técnico iniciante ele não tem sucata disponível a ponto de ter outro componente igual. Então você pode fazer ali, uma dica bem interessante, é você substituir por um compatível. Você não precisa ter o mesmo componente para fazer a substituição não. Isso acontece com vários componentes da placa, não é só o MOSFET não. No caso do MOSFET, você pode simplesmente comparar as tensões de outro MOSFET. Ele tem que ser igual a tensão ou maior do que a que você vai substituir. Por exemplo, se você tem um APM4826 e ele suporta 30 volts e está queimado ali na placa-mãe, então você vai substituir por um outro, você pega uma outra referência qualquer de uma sucata e substitui por um que também seja 30 volts ou superior a isso. E que na amperagem seja a mesma coisa. Ele tenha 11 amperes de corrente, que ele suporta, ou superior a isso. Nunca você vai trocar ali por um MOSFET que seja com a tensão menor ou a corrente que ele suporta menor. Porque certamente o MOSFET vai queimar rápido e vai apresentar o mesmo problema. Em alguns casos ali danificando até a placa, né? Porque o MOSFET chega a estourar. Então você nunca faça isso. Então aqui você tem mais algumas informações sobre a estrutura. Perceba que o MOSFET ele tem alguns diodos internos aqui, para identificar o funcionamento dele. E basicamente é isso.
Agora deixa eu dar uma olhada aqui, a gente vai explicar sobre o PWM. Ó. No caso do PWM também, o PWM é esse CI aqui. Ó. Esse CI aqui, o modelo dele é o 51125. Então, para você fazer a substituição dele, esse componente aqui ele queima demais, ele apresenta muito curto. Para você substituir ele é muito simples também. Basta você pegar um CI igual, no caso desse CI aqui é muito fácil você achar em placa, e fazer a substituição dele, você troca por outro idêntico. O PWM ele já não é tão fácil quanto o MOSFET de você achar um compatível, mas também tem como você achar. Eu vou deixar disponível aí no linkzinho, para você baixar uma tabela que tem todos os PWMs e alguns compatíveis dele para você trocar, caso você precise. Então tem aqui essa tabela. Ó. Por exemplo, esse que eu acabei de mostrar, ele é o TPS 51125. É um PWM bem conhecido. Se você não tiver um compatível para trocar, então você pode trocar ele pelo RT8205B também, ou até pelo P6182, que são outros modelos que são compatíveis com essa marca. Já foi testado, então você pode trocar isso sem medo e a máquina vai rodar também, vai ligar e dar vídeo. A contagem dos pinos do PWM é feita igual a de qualquer outro CI. Você vai fazer no sentido anti-horário, ó. Você tem aqui o pino 1 e você vem seguindo contando no sentido anti-horário, até voltar para o pino 1. Então, você tem aqui, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e aí por diante. Então, por exemplo, vamos supor que você precise medir ali a tensão do pino 6. Você vem aqui e faz a contagem. Começa pelo pino 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Verificou lá no esquema elétrico, faz a medição na placa com essa contagem no sentido anti-horário. O próximo componente aqui importante da placa que a gente vai substituir, precisar substituir bastante, né, porque aparece aos montes aí, é a BIOS. Esse daqui é um CI da BIOS e ela apresenta muito defeito, né, de corromper ou até mesmo o chip queimar. Então, na hora de você trocar o chip, você vai precisar de um CI idêntico. Só o que acontece? A BIOS também é outro componente meio chato de você encontrar, idêntico. Você pode fazer também a troca por um CI compatível. Você pega aqui, por exemplo, no caso da BIOS, você vai levar em consideração só a capacidade da BIOS. Por exemplo, tem BIOS de 1 MB, BIOS de 2 MB, BIOS de 4 MB, 8 MB e aí por diante. Como é que você identifica a capacidade do CI da BIOS? É simples. Vê a referência dela aqui, ó, 25L8005M2C. Você vai descartar esses 3 primeiros números aqui, ó, com essa letra, o 25L, e vai considerar só o número a partir dessa terceira letra aqui, ó, o 80. Aí você pega esses 2 números aqui e você vai dividir, isso aqui é um macete, você vai dividir pelo número 8. Então você tem o 8 dividido pelo 8, vai dar 1. Então aqui você tem uma BIOS de 1 MB. Outro exemplo aqui, ó, de BIOS. Eu tenho um Inbond 25K64 FVS. Então essa BIOS aqui, ó, você desconsidera o 25 e o Q e você pega só o 64 aqui e divide por 8. Você tem aqui uma BIOS de 8 MB. Então vê aqui que você, com esse detalhe aqui, você já consegue fazer a substituição de outra BIOS só baseado nessa informação. Então você só precisa substituir por outra BIOS também de 8 MB. Lembrando, se você tem uma BIOS com tamanho de 8 MB, você tem que substituir por outra BIOS com tamanho também de 8 MB. Nunca você vai substituir por uma menor ou até mesmo nem por uma maior, que pode ser que não seja compatível. Você já está fazendo uma substituição por um componente parecido e não igual. Então substitua pelo menos com a capacidade idêntica do CI original. Aqui eu tenho o MOSFET também, né, o 4449. Uma outra dica interessante de MOSFET é o seguinte. O MOSFET basicamente ele é dividido em 2 tipos de canais. Ele tem um canal P e o canal N. Então, quando você vai fazer a substituição do MOSFET, você tem que saber se ele é canal P ou se ele é canal N, porque logicamente você só vai substituir canal P por canal P e canal N também por canal N. Então, como é que eu identifico se ele é canal P ou se ele é canal N? Você tem 2 formas. Você pode, por exemplo, pegar aqui a referência dele,
Uma dica para você identificar rapidamente é o seguinte: se ele terminar com um número ímpar, então você tem um canal P. Se ele terminar com um número par, você tem um canal M. No caso desse aqui, ele é um 4449. Eu vou colocar aqui ele no Google. Como ele termina com um número ímpar, ele vai ser um canal P. 4449. E a segunda forma é justamente essa. A gente vai procurar o datasheet dele, e lá ele identifica se ele é um canal P ou um canal M. Aqui, ó, tá vendo? Termina com número ímpar, então ele é um canal P, ó, P-Channel MOSFET. No caso do 4449 é um MOSFET de 30 volts e 7 amperes. Lembra daquele MOSFET que a gente falou lá no início? Ó, deixa eu ver se ele está aberto aqui ainda. Tá. Esse daqui ele é um MOSFET de 30 volts e 11 amperes. E esse 4449 ele é um de 30 volts mais 7 amperes. Então, supondo que eu tivesse esse MOSFET aqui, esse 4826, queimado na placa-mãe, e eu fosse substituir por um 4449, eu poderia fazer a substituição? Lógico que não. Apesar dele ter a mesma tensão, ser de 30 volts os dois, esse 4449 ele só é 7 amperes. Ó. Então ele vai queimar mais rápido, porque ele não vai aguentar a passagem de corrente que é feita naquela linha daquela placa ali. Que aceita até 11 amperes, né? Então provavelmente o MOSFET vai esquentar muito a ponto de queimar. Você sempre tem que fazer a substituição pela mesma tensão e a mesma corrente que está passando ali pelaquele MOSFET. Eu tenho aqui uma placa-mãe da Samsung, né? A famosíssima Samsung. Uma placa que geralmente as placas da Samsung elas não têm as referências, né? As nomenclaturas, que é a identificação que tem dos componentes na placa. Por exemplo, PQ11, que são os MOSFETs, U12, que são os CIs, e assim sucessivamente. Então, quando uma placa ela não tem referência nenhuma, você não tem como utilizar o esquema elétrico para consertar um defeito. Como a gente já sabe, o uso do esquema ele facilita muito na hora de você identificar ali um defeito numa placa-mãe de notebook. Então, sem o esquema elétrico, acaba ficando muito mais demorado para você achar o defeito e você diagnosticar, né, o reparo. Mas assim, tem algumas dicas que a gente pode fazer, eu chamo isso de análise baseada em datasheet, para você encontrar um defeito sem você ter o uso do esquema elétrico. Bom, geralmente os técnicos mais experientes eles fazem isso melhor, mas dá para você seguir algum passo a passo ali e você acabar identificando também alguns defeitos sem usar esquema elétrico. Eu vou dar um exemplo para você aqui com essa placa da Samsung, como é que você analisaria essa placa sem precisar usar o esquema. O primeiro passo para você identificar um defeito numa placa que não tem esquema é você mapear os principais componentes que tem na placa. Claro que para você fazer isso, você precisa entender primeiro como é que funciona a placa-mãe do notebook. Né? Você precisa saber o que são as tensões primárias, o que são as tensões de entrada, tensão de alta, enfim, tensões secundárias e tudo mais. Com isso, com esse conhecimento em mente, então você vai pegar e vai mapear todos os componentes importantes, que são os PWMs, que tem na placa, e você vai anotar a referência deles para poder procurar o datasheet desses componentes. Então, supondo que você pegou aqui um PWM, ó. Você sabe que o PWM é esse componente quadrado aqui. Ó. Você pegou aqui ele e anotou ali a referência dele. TPS, viu ali em cima, 51125. Você coloca a palavra datasheet na frente. Você vai abrir aqui o datasheet dele. Aqui eu tenho o datasheet do TPS. Ó. Então aqui eu já tenho todos os terminais importantes que eu preciso medir ali nele para saber, por exemplo, se está chegando a tensão do carregador, se ele está liberando as fontes internas do PWM, se ele está recebendo a habilitação que vem lá do Super I/O. Enfim, eu tenho como ter uma noção, uma base de fazer uma análise aqui, mesmo sem ter o esquema elétrico. É só baseado no datasheet do componente. Então isso acaba sendo muito interessante para você saber se você não tem o esquema em mãos, né? Você acaba facilitando mais a sua análise. Então, por exemplo, no caso desse TPS aqui, vamos supor que a placa não está ligando.
Então você vem aqui no terminal 16 dele e mede se tem VIN. A gente sabe que VIN é a tensão do carregador. Então, só dando uma hipótese aqui, supondo que a placa não tem VIN, não está chegando a tensão do carregador aqui, o que é que eu faço? Você volta aqui na placa, ó, e você vai fazer a medição aqui nos MOSFETs de entrada. Você tem que voltar um pouco mais anterior. Lembrando, fazendo uma análise reversa, retornando os componentes até chegar ali de volta ao carregador. Porque a placa, basicamente, para ela funcionar, ela tem que seguir só uma sequência de tensões. Ela, por exemplo, ela chega ali no carregador, passa por alguns componentes, que a gente chama de MOSFET de entrada, aí vai seguindo até o PWM primário. O PWM primário é aquele que gera as tensões de 3 e 5 volts. Aí depois dali, a placa vai distribuir essas tensões para alguns pontos importantes que tem nela, como botão de power, Super I/O, BIOS. E estando todos esses componentes ok, e a BIOS ela não estando corrompida, a placa já deve ligar. Então se você tem uma placa que não liga, você vai medir só esse básico aí. Então pronto, supondo que você viu aqui no TPS 51125 que não está chegando a tensão do carregador, então você vai voltar aqui na placa, isso mesmo sem ter o esquema elétrico, e vai medir os MOSFETs de entrada. Mas como é que eu vou saber aqui quais são os MOSFETs de entrada se eu não tenho um esquema? É simples, ó. Pode identificar aqui, ó. Eu tenho um carregador aqui, ó, conectado no jack. Então você segue a trilha aqui, ó, perceba que ele passa por essas duas bobinas aqui, ó, na entrada, e vai seguindo. Então aqui já tem como você medir, ó. Você mede aqui com o multímetro, vê se tem tensão 19, e vai seguindo aqui nessa linha, ó. Aí percebe que a tensão 19 tem que chegar aqui, ó. Então já tem o primeiro MOSFET de entrada. Esses dois aqui são os MOSFETs de entrada, ó. O primeiro e o segundo. Então a tensão 19 ela passa por aqui, ó. Ela segue aqui do carregador e passa por aqui. Então normalmente se a tensão não está chegando ali no PWM, é porque ela está morrendo aqui. Aí os motivos podem ser o quê? Pode ser que os MOSFETs estejam ruins, ou então esteja em curso. O primeiro passo é você retirar logo aqui da placa e você fazer o teste fora da placa. Tem muito técnico que pergunta, Almeida, tem como eu fazer teste de componente dentro da placa, no circuito? Tem, cara. Se você tiver um pouco de experiência, tem como você ter noção. Só que para você que está começando, pode ficar confuso, porque quando você mede um componente no circuito, pode dar algumas alterações. Aí isso aqui pode confundir a sua cabeça. Aí você fica sem entender. Então o ideal, que eu sempre indico, é a pessoa retirar o componente da placa e fazer a medição fora da placa mesmo. E fica muito mais fácil você identificar. Então pronto, supondo que a tensão do carregador está morrendo aqui nos MOSFETs de entrada. Então você faz isso, você retira o componente, faz o teste fora da placa e vê se ele está ruim. Estou dando aqui várias hipóteses do que pode acontecer, né? Lembrando que análise de placa-mãe não é uma fórmula mágica, né? Você tem que... Não é à toa que esse serviço é tão caro. Você tem que seguir uma análise baseada na identificação dos defeitos que você vai vendo. Então, supondo aqui que não passou daqui a tensão do carregador. Então, você retira os MOSFETs, testa fora da placa. O MOSFET está ok. Então, o próximo passo é você ter uma fonte assimétrica para injetar tensão aqui depois desses MOSFETs. Então, se você retirou esse componente aqui e ele está ok, você vai injetar tensão aqui depois dele, ó. Você coloca tensão aqui nos drenos dele. Como é uma linha 19 volts, você pode injetar até 19 volts. Só que não é aconselhável você fazer isso, por quê? Porque se a tensão está morrendo aqui e existe um curto nessa linha, se você colocar 19 volts, pode ser que até estoure o componente que está em curto. E se o componente estourar, ele vai acabar estourando as trilhas também da placa, danificando. Então o que você vai fazer? Você nunca vai injetar a mesma tensão logo de cara que a linha suporta. Você vai sempre começar com uma tensão de segurança, 1 volt, e vai subindo ali. Conforme você vai vendo o consumo da fonte assimétrica, você vai subindo. Quando a fonte der um consumo de 0,60 para 1 amperes, o componente que está culpado ali, que está em curto, já vai começar a aquecer. Então você não precisa mais do que isso para identificar o componente ruim. Então quando você tem um curto aqui na entrada, basta você retirar o componente mesmo e injetar uma tensão bem baixa de segurança naquela linha. Se aquele componente ali, na fonte já apresentar um consumo ali de 0,60 ou 1 amperes, então pronto, você já tem ali o componente culpado que está aquecendo
Você retira ele da placa e vê se o curto sumiu. Injeta a tensão de novo e vê se o curto sumiu. Em placa de notebook é assim, o funcionamento é baseado em circuitos. Muitas vezes um componente pode estar aquecendo naquele circuito, mas não ser ele o culpado. Pode ser alguém na linha dele. Porque assim, às vezes você tem ali um capacitor que está na linha aquecendo. Então ele pode fazer com que o PWM aqueça e não ser o PWM o culpado. Então por isso, sempre que você retirar o componente que está aquecendo, você testa de novo, vê se tem curto ainda na linha. Para você não precisar estar retirando o componente e trocando e o curto voltar de novo, né? Então, é basicamente isso, gente. A gente viu aqui nessa aula sobre o que é o datasheet, como é que funciona, como é que você vai usar o datasheet para substituir componente, os principais componentes que a gente viu, que são BIOS, MOSFET, PWM. E a gente viu também como fazer uma análise, que eu acredito ser a parte mais difícil, principalmente para quem está iniciando, né? Baseada em datasheet, que é sem ter o esquema elétrico. Bom, gente, essa foi a aula de hoje. É um conteúdo massa aí sobre datasheet. Se você quiser aprender mais também sobre como reparar a placa-mãe de notebook, tudo passo a passo, bem detalhado, eu liberei essa semana um curso gratuito e a aula 1 já está no ar. Então clica no link que está aqui abaixo para assistir, acompanha lá todo o treinamento e eu te vejo lá dentro.